Antes da gente começar a produzir a nossa história em quadrinhos, eu vou apresentar para vocês algumas dicas que são importantes para quem vai fazer uma história em quadrinhos. Então vamos lá. A primeira delas, para evitar uma página muito poluída, com muitos quadrinhos, é bom a gente trabalhar com 4 linhas ou 3 linhas por página. Ou seja, 8 quadrinhos por página ou 6 quadrinhos por página. Isso dá mais espaço para você desenhar, colocar o texto e fica mais organizado para o leitor. Outra dica importante é a sequência de leitura da página. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, esquerda para a direita, de cima para baixo. Uma leitura em zigue-zague. Esse é o padrão ocidental de leitura de história em quadrinhos. Quem gosta de mangá já está acostumado a ler de trás para frente, mas a gente não é japonês, né? As histórias em quadrinhos é um meio de expressão que combina imagem e texto. Então, para que esses dois elementos convivam com harmonia no quadrinho, na sua página, é interessante que os balões de texto ocupem 1/3 do seu quadrinho, para que você tenha uma área para mostrar bem a imagem, o que está acontecendo na cena, e para que você tenha uma quantidade agradável de leitura de texto. Outro detalhe é você evitar redundância, ou seja, falar a mesma coisa 2 vezes. Se a imagem já está mostrando o que está acontecendo, você não precisa dizer no texto, como nesse caso aqui. Só de olhar a cena a gente já sabe que está chovendo, o personagem não precisa dizer. Então, quanto menos balão, mais limpa fica a cena. Nesse exemplo, a gente pode ver o que acontece quando a gente não respeita a regra de 1/3 do quadrinho de texto. Os personagens ficam espremidos, não dá para mostrar a cena e fica uma quantidade de texto e balão. Olha só. Para evitar o uso de muitos balões na cena, você pode usar elementos gráficos que passam a emoção dos personagens. No caso aqui, esse casal apaixonado, a gente desenha os coraçõezinhos, espalha na cena para dizer que eles estão apaixonados, que eles estão envolvidos, né? Uma cena de um personagem correndo, a gente coloca esses tracinhos para dizer que ele está em velocidade, que ele está indo para esse lado, que ele está fugindo, que ele está em movimento. Se o personagem está bravo, a gente coloca esses risquinhos aqui para exemplificar que ele está nervoso, que ele está emburrado, né? Tudo isso ajuda a passar o sentimento, porque o sentimento do personagem ajuda a contar a história melhor. Agora eu vou mostrar para vocês as 4 etapas que compõem a produção de uma história em quadrinhos. A primeira delas é o roteiro. Aqui vocês podem ver uma página de um roteiro de história em quadrinhos. Ele não é um desenho bem acabado, ele é bem rabiscado, né? É onde a gente escreve a história. Imagina a sequência, erra, refaz, recorta, trechos que não ficaram bons, até você chegar e você construir a história mesmo, né? Então aqui, ó, eu vou exemplificar quadrinho a quadrinho como fica essa cena nas 4 fases de produção. Então esse quadrinho aqui, que é o quadrinho de abertura dessa história, olha só como ele é no roteiro. É um traço bem rápido, bem rabiscado mesmo, só para a gente construir o texto e a história. A segunda etapa da produção de uma história em quadrinhos é a parte de desenho, que é onde a gente com lápis vai desenhar toda a cena que foi definida no roteiro. Aqui vocês podem ver o primeiro quadrinho daquela história ainda no lápis. A gente desenha o cenário, desenha os personagens, os figurantes, né? Os personagens principais, os movimentos deles, tudo isso aqui para depois ser finalizado. E a terceira fase da produção de uma história em quadrinhos é a finalização, que é onde a gente vai cobrir o desenho feito a lápis com uma hidrocor, com tinta, com a técnica que você achar melhor. O desenho já fica mais acabado, tem que ser feito com capricho, né? E depois a gente passa a borracha, apaga tudo o lápis, e é esse desenho que vai ser usado para a próxima fase, que é a colorização. E a quarta etapa é a colorização. É quando a história tem o seu aspecto final, com as cores, balões
e todos os elementos que vão compor uma história finalizada. Essa aqui eu colorizei no computador, em programas de tratamento de imagem. Mas você pode usar a técnica que você escolher. Você pode colorir com hidrocores, com lápis de cor, com giz de cera. A sua criatividade é o limite. Bom, com essas pequenas regrinhas, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma história muito bacana.